Então, mais uma vez, boa noite a todos. Hoje o tema da nossa live é piloto automático. Vivendo no piloto automático. Nós vamos conversar um pouco sobre esse tema hoje, então, e como... Você está enquadrando aqui? Não, tá bom. Tá tudo bem? Tá. Pode virar um E pouquinho. qual é a importância, né, Isso, tá bom. desse tema na nossa vida, na nossa rotina, na nossa espiritualidade, no nosso dia a dia, como isso fundamenta um pouco o que nós vamos falar, tá bom? Então eu queria dizer algumas coisas para vocês. A gente já ouviu, né, na semana passada, e você certamente ouviu, algumas coisas que Jesus disse enquanto, né, ele estava aqui ensinando, pregando o Evangelho, né, anunciando a boa nova do Evangelho. Jesus disse algumas coisas que nós, que decidimos segui-lo, deveríamos ouvir com atenção. E Jesus diz assim: não tenhas medo. Essa foi a frase que Jesus mais disse no Evangelho. Ele disse inúmeras vezes: não tenham medo, não tenhas medo, né? Outra coisa, não sejam ansiosos pelas vossas vidas, né? Ou seja, não se preocupem. O Pai do céu cuida de vocês, Ele cuida das andorinhas, de vocês também vai cuidar. Jesus fala assim, ó: quando te baterem no rosto, dê a outra face. Reze e ame os seus inimigos. Olha quanta coisa bonita e assim, completamente subversiva, né? Completamente diferente, Jesus trouxe para nós há 2000 anos atrás, e nós, cristãos, éramos supostos a viver isso. E aí aqui uma primeira pergunta a vocês: por que nós temos dificuldade de viver alguns mandamentos, né, algumas ordens tão claras e tão simples? A princípio, pelo menos, a simplicidade de se entender o que Jesus disse, porque aqui não tem mistério. Ame os seus inimigos, aqueles que te fizeram mal. Ame incondicionalmente, né? Então, assim, pode ser difícil viver, mas não é difícil de entender o que ele pediu, né? Vocês têm que concordar com o que eu estou dizendo, porque, afinal de contas, o texto é muito claro e ele fala inúmeras vezes, né? E Jesus também diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que põe em prática as minhas palavras. Aquele que guarda as minhas palavras, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Bom, por que eu estou trazendo tudo isso aqui? Porque Jesus dá algumas orientações e ele manda pôr em prática. Agora veja você, meu irmão, minha irmã. Se Jesus orienta e manda pôr em prática, a gente deve achar um jeito de fazer. Deve ser possível, não é? Não seria nada impossível. Jesus não nos daria uma orientação impossível. Ela tanto não é impossível que a gente tem exemplos de muitos que conseguem viver isso aqui na prática, como ele pede: viva na prática, ponha em prática as minhas palavras, né? Mas o que é que acontece que algumas pessoas conseguem e outras não conseguem? Será que a graça de Deus ela é mais abundante ou ela é mais eficaz para algumas pessoas? Será que o Espírito Santo ele sopra lá em São Paulo diferente do que ele sopra no Rio de Janeiro, do que ele sopra na Bahia, do que ele sopra no Tocantins, sei lá onde, aí no Brasil afora? Não, é o mesmo Espírito Santo, não é? No mundo inteiro. É o mesmo Deus, é a mesma graça e todos somos filhos feitos imagem e semelhança dele. Mas há alguns que conseguem. Então vamos lá. Vamos começar a conversar um pouco aqui, contextualizar para a gente chegar no tema. Nós, como cristãos, a gente entende a importância de rezar, né? Rezar é o relacionamento que nós criamos, que nós fazemos com Deus, ok? Então nós temos que rezar. Quem não reza se perde. Para aí a conversa, tá? Quem não reza se perde. Rezar é a base. Nós temos que ter esse relacionamento, tá bom? Mas também nós devemos
permitir, dar permissão, dar autorização para que Deus envie a nós a graça de que nós precisamos para que nós mudemos, né? Nos convertemos, passemos a funcionar, a proceder de modo diferente. Concordam com o que eu estou falando? Então, quando a gente tem um desafio, por exemplo, uma pessoa explosiva, né? Irritada, sem papas na língua, né? Sei lá, uma pessoa muito nervosa. Quando ela é contrariada, o que acontece? Ela explode, boom, né? E essa explosão, ela acaba falando coisas que ela não gostaria, acaba agredindo o irmão, acaba faltando com a caridade, acaba até pecando, né? Falando mal de outros, falando... É uma confusão. Por quê? Porque ela entrou num estado humano de completa falta de controle, né? Completa destempero. Faltou contra a temperança, contra a fortaleza, faltou contra a paciência, faltou contra um monte de virtude que ela deveria estar procurando. Mas bom, então, Mateus, o que eu deveria fazer para ganhar essas virtudes? Para alcançar essas virtudes, o que eu deveria fazer? Bom, o primeiro passo é rezar, como a gente já falou. Isso é fundamental. E o segundo passo é você se abrir a essa graça, você se abrir a essa mudança que o Senhor quer causar em você. Mas esse processo de se abrir à graça de Deus depende de uma coisa chamada autoconhecimento. Né? O autoconhecimento, você se conhecer, é importante para que você saiba quais são as suas situações em que você precisa se abrir à graça de Deus. Então, se você é impaciente, você precisa rezar pedindo paciência. Deus vai te dar uma série de desafios para que você seja cada dia mais paciente, você vai crescendo em virtude e assim autoconhecimento gera abertura à graça de Deus, que gera santidade, que gera cabeça fria e coração quente. Santo Agostinho dizia: conhece-te, aceita-te e vence-te, né? Supera-te, né? Então agora veja você como é importante o autoconhecimento, né? A gente estava conversando esses dias a importância da gente conhecer as diferenças de temperamentos, né, amor? Hoje é um assunto que está muito em pauta, né? Uhum. Os temperamentos das pessoas. Como é que é mesmo os temperamentos? Agora eu não lembro de cabeça. Tá em alta hoje, mas isso é milenar, né? O temperamento, a gente já nasce com ele. Foi Deus que nos deu. Né? Existem 4 temperamentos: o fleumático, colérico, sanguíneo melancólico. E o melancólico. Então, todo mundo já nasce com esse temperamento aí. Em cada temperamento tem o lado bom, né? Tem as virtudes e tem também como é que eu vou falar? O que não é bom, como é que é? Que a gente precisa desenvolver, né? Que precisa desenvolver. Então, assim, às vezes as pessoas colocam também... eu sou assim porque meu temperamento é assim, então deixa a vida me levar. E não é, né? A gente consegue mudar essas atitudes que não são boas de cada temperamento, mas isso a gente precisa conhecer. Qual é o nosso temperamento pra gente trabalhar em cima disso. Bom, veja, esse é um exemplo, né? Partindo do conhecimento do seu temperamento, você já sabe como que vocês... É um autoconhecimento, né? Muito importante. Um outro exemplo... A gente melhora com a gente e com o próximo, né? Então, depois que eu descobri o meu temperamento do Mateus, hoje em dia já fica tudo muito mais fácil. E a gente descobriu o temperamento dos filhos também, né? Porque os filhos não são todos iguais. Né? A mesma criação... E atitudes e necessidades totalmente diferentes. Então, quando você... acerta ali, já identifica o temperamento, fica muito mais fácil de você lidar. Um outro exemplo, né, sobre conhecer as diferenças, né? As próprias diferenças entre ser homem e ser mulher, não é? Como funciona a cabeça de um homem? É cheia de caixas, né? As caixas não se encostam. Quando a gente fala de um assunto, a gente abre uma caixa por vez
e fala daquele assunto daquela caixa. Não é assim? E tem ainda uma caixa chamada Caixa do Nada, que todo homem sabe. Todo homem ama ficar na caixa do nada, né? Você fala, eles aham. Já sabe que tá na caixa do nada, viajando. E as mulheres não podem ver um homem na caixa do nada que já quer tirar ele da caixa do nada. Vamos trabalhar, sai da caixa do nada aí, abre uma outra caixinha. Já o jeito da mulher funcionar é completamente diferente. São vários assuntos que se misturam, conexões e emoções emboladas, né? A gente saber essas diferenças, pessoal, melhora a nossa convivência, né? Melhora. Às vezes, por exemplo, um homem quer estar quieto para aliviar o estresse, sob pressão, né? O homem fica quieto, fica em silêncio, né? Aí não quer falar, né? O contrário, se acontecer isso com a mulher, tem algum problema. Mas o problema está muito sério. Se a mulher se calar, se ficar quieta, né? Porque a mulher, quando tem um estresse, quer falar, quer pôr para fora, quer conversar sobre o assunto. Somos diferentes, né? Até na medida do tempo nós somos diferentes. Vocês acham que eu estou falando absurdo? Quando eu falo, eu preciso de 2 minutos, são 120 segundos. Eu preciso de 2 minutos, são 120 segundos. Quando eu falo para Camila, amor, vai demorar muito para ficar pronta? Preciso de 2 minutos. Eu posso sentar e assistir um filme. Eu já sei que são pelo menos 20 minutos. Entendeu? Então, até na medida do tempo, a gente fala coisas, né, que são diferentes, né? São diferentes. Então, é importante. Você acha que isso é importante? Escreve aqui, ó. Escreve aí embaixo aí, participa com a gente aqui. Mateus, eu acho que é importante conhecer temperamento, eu acho que é importante conhecer a diferença entre homem e mulher para convivência, é importante conhecer cada um da essência dos nossos filhos e tudo. Então escreve aí. Pessoal, olha, aqui em casa eu sou sanguínea, o Mateus é colérico. A sanguínea, ela fala para viver. Então eu falo pelos cotovelos para viver. O colérico, ele fala para liderar. Então, o Mateus, para falar, meu filho, aqui pelas lives vocês já sabem, né? Tem uma coisa que eu não gosto de falar, pessoal. Tô muito contrariado de ter que fazer isso. Então, meu filho, sanguíneo e colérico são os que mais falam, que são os temperamentos quentes, né? E tem o fleumático e o melancólico, que são temperamentos frios. Eles são mais introspectivos. E o sanguíneo e o colérico são extrovertidos. Qualquer dia desse a gente tem bastante coisa para falar sobre os temperamentos. Uma outra hora a gente conversa mais sobre isso. E tem também a história das linguagens do amor, né? Um livro que fala sobre as linguagens do amor. São 5, né? A maneira de expressar amor é diferente de uma pessoa para outra, né? Então pode ser que os canais estejam fora de sintonia e aí você não se sente amado e não faz a outra pessoa se sentir amada. Mas isso é papo de casais vivendo em harmonia e depois a gente faz uma live extra para falar. Agora eu vim falar aqui hoje, nós viemos falar aqui hoje sobre como você, como indivíduo, como pessoa humana, católica, apostólica, romana, pode superar a ansiedade, encontrar paz interior, se livrar das angústias, não é? Então vamos agora falar do tema de hoje. Por que eu trouxe vocês, né, nesse contexto até aqui? Isso tudo para te dizer que autoconhecimento é importante. Quando a gente fala, né, de um guarda-chuva maior que chama organização da vida interior, né, que é o qual dá frutos, né, de esperança, de amor, de paz. Quando você se organiza internamente, organiza suas emoções, organiza sua razão, tudo flui com o objetivo eterno, com o objetivo sobrenatural, para dar glórias a Deus, né, e viver com Ele na eternidade. Mas é importante que você se conheça minimamente. É importante que você saiba como você funciona, tá bom? E aqui, pessoal, já há um primeiro problema. Qual que é o problema? Que temos que tomar um certo cuidado, tá? Por quê? Vocês podem escutar essa história de se autoconhecer, né? A história de a busca sobre o autoconhecimento, né? Como é que na antiga Grécia tinha uma frase que dizia assim: conhece-te a ti mesmo, é de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Temos que tomar um pouco de cuidado. Por quê? A filosofia, a
psicologia pagã, vamos dizer assim, né? O mundão aí fora, também conhece a importância de se conhecer, tá bom? Então, às vezes, você vai procurar algo que vai te ajudar no autoconhecimento e vai acabar sendo levado para um arrefecimento, para um esfriamento da sua fé. Por quê? Porque o homem, quando procura saber quem ele é, para terminar na satisfação de se conhecer e na satisfação de se autocompletar, ele põe Deus de escanteio. E aí vive uma vida efêmera, uma vida passageira, uma vida que não tem eternidade, uma vida que não foi feita para ser vivida nesse jeito, pelo menos no nosso ponto de vista católico cristão, que queremos, sabemos para que fomos criados. Né? Nós fomos criados para a eternidade, nós fomos criados para dar glórias a Deus. É por isso que nós estamos aqui, né? Para todos buscarmos esse mesmo fim. A luzinha está desligada, é isso mesmo? É. Quer ligar? Não, liga para ali. que pôs ela aí? Não, só para segurar. Ah, tá. Então, vejam bem, cuidado com a busca do autoconhecimento, né, que termina em si mesmo. Né? Tem que tomar um pouco de cuidado. O Papa João Paulo II escreveu uma encíclica, né? Agora eu não me recordo o nome da encíclica, Spes et Gaudium, eu não lembro agora do nome da encíclica, mas ele fala justamente isso. Se o homem não se coloca sobre o contexto da revelação de Cristo, né? Que Cristo se fez homem para resgatar a humanidade e elevar a glória do céu, para dar ao homem a ponte, né? A passagem para a vida eterna e redimir a nossa raça humana, você não tem por que conhecer você mesmo. Não tem, isso é um negócio que fica vazio. Né? Então a gente sempre tem que... O jeito correto de nós buscarmos o autoconhecimento é buscar a maneira como Deus nos vê. Quando a gente enxerga como Deus nos enxerga, nós estamos chegando na plenitude da nossa humanidade, no que é possível viver nessa vida, encarnado nesse corpo, durante o tempo que Deus nos deu. Quando a gente descobre que Ele nos fez para o amor, que Ele nos fez para a alegria, para a felicidade, para a vida plena, para a comunhão com Ele, e no meio do caminho Ele vai dar um monte de desafios para a gente superar, né? Um monte de coisas para nós conquistarmos glórias no céu, coroas, né? Pedras preciosas nas nossas coroas, como diz São Paulo, né? Chegou a hora de ser coroado com a coroa da justiça. Você vai ter um monte de desafio, oportunidades de ter fé, oportunidade de ter esperança, oportunidade de ser uma pessoa melhor. Esse é o contexto que eu queria dizer aqui para vocês. E agora entra a história do piloto automático. O que acontece, pessoal? A nossa natureza humana, decaída pelo pecado, né, deformada pelo pecado original, nós perdemos algumas dádivas, alguns autocontroles, né, naturais que Adão e Eva tinham, por exemplo. Né? Chamam-se dons préternaturais. Não vamos entrar nesse mérito aqui, porque não é papo para agora, não estou fazendo catequese aqui, pelo amor de Deus. Eu quero dizer para vocês que nós não funcionamos como Deus havia planejado por conta do pecado. Tá? O pecado deformou o nosso jeito de se comportar. Para você não ficar com aquela dúvida assim, se eu sou criatura feita imagem e semelhança de Deus, por que eu funciono mal? Porque nós perdemos parte da semelhança. Tá bom? A imagem é a mesma, só que a semelhança com Deus nós perdemos um pouco por conta do pecado. E é essa semelhança que nós vamos passar a nossa vida inteira para buscar. E que os santos, com muito vigor, com muita violência, né? Porque o céu é dos violentos, não é dos preguiçosos, não é dos procrastinadores, o céu é dos violentos, né? A Bíblia diz isso, dos corajosos, chegaram a alcançar novamente essa semelhança com Deus Altíssimo pela união com o corpo místico de Cristo, com o corpo de Jesus. Tá bom?
A graça transformou eles de tal maneira que supriu toda a necessidade natural de saber lidar com as emoções e de saber fazer e funcionar bem. A graça transformou eles em Cristo, como também diz São Paulo, né? Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas agora então vamos falar aqui. O que acontece? Nossa humanidade decaída, ela funciona de uma maneira muito engraçada, muito peculiar. E todo mundo funciona assim, tá, pessoal? Quem acredita em Deus, quem não acredita em Deus, quem é católico, quem é evangélico, quem é budista, quem é zen, quem é islamista, todo mundo funciona do mesmo jeito, porque agora nós estamos falando da parte humana, tá bom? Os nossos primeiros pais causaram esse tilt, esse defeito de fabricação em nós. Então o que acontece? O piloto automático, ele vem de uma série de atitudes que você toma ao longo da sua existência, as suas decisões, né? O seu modo de comportar-se, esculpe em você um caminho para que você proceda sempre daquele jeito. É como se fosse uma via preferencial para você caminhar, tá? Isso. E quem constrói essa via somos nós mesmos. Somos nós, né? A nossa criação, a nossa história, né? O nosso aprendizado. Então eu vou dar um exemplo simples. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é que o piloto automático por si só não é algo ruim, tá? Ele não é ruim. Depois eu conto o que é ruim nessa história. Mas para vocês entenderem que o piloto automático é excelente. Vou dar um exemplo. Se não fosse o piloto automático, você não conseguiria andar do jeito que você anda. A atividade, né? A ação de andar é extremamente complexa. Tanto é que os bebês demoram, sei lá, meses para aprender a caminhar. Eles balançam, caem, machucam, ficam de pé de novo, aí caem, anda mais um pouquinho, cai, né? Quando eles aprendem, com o passar dos eventos, né? com as semanas, com os meses, aquilo vai entrando no automático. Prática, né? Com a prática, o cérebro já coloca isso num lugar específico de que quem domina aquela ação, ele já sabe o que precisa fazer, né? Depois corre, depois joga bola, isso tudo vai entrando no automático, você não precisa mais pensar. Andar de bicicleta. É isso que é o fundamental aqui. Por que é bom? Porque você não precisa mais pensar. Você faz. Não é? Imagina você andando na rua. Será que agora eu tenho que pôr meu pé direito na frente? Tá, então eu ponho. E agora o esquerdo? Peraí, o esquerdo? Vambora, esquerdo, vambora. Entendeu? Ia dar ruim. Um outro exemplo. Direção, né? Vou dirigir. Quando você está aprendendo a dirigir, ninguém pode nem falar com você, né? Porque sua atenção está total. Passar a marcha e pisar na embreagem é um negócio horrível, porque você está todo ali, caramba, será que eu fiz no tempo certo? Será que foi? Será que não foi? É muito difícil aprender a dirigir, né? Mas depois que você aprende, que aquilo vira uma rotina, vira um hábito, vira um processo conhecido do seu cérebro, você não precisa mais pensar para dirigir. Já parou para reparar isso? Não é preciso pensar para dirigir. Você pode ir do Rio a São Paulo, né? Ou de Minas até o Sul, conversando, ouvindo música, olhando para a paisagem, né? Claro, com cautela. Por quê? Porque passar a marcha, acelerar, frear, fazer curva, dar seta, isso tudo entra no piloto automático. O próprio nome já diz, né? Vocês lembram lá do avião, onde o piloto liga lá um botãozinho, e aí ele vai dormir, ele vai lá comer, sei lá, vai descansar, e o avião vai embora sozinho. Não precisa mais de raciocínio, não precisa mais de decisão humana no córtex pré-frontal, não precisa mais decidir nada, está no automático. Beleza? Você faz isso em um monte de coisa durante o dia, no final eu vou passar um desafio para vocês. Mas você faz isso escovando o dente, você faz isso tomando banho, você faz isso passando roupa, você faz isso lavando louça, em uma outra série de atividades, né? Tá bom? Então, qual que é a questão aqui? Hoje em dia,
hoje em dia, quanto mais pressão nós recebemos do ambiente, mais nós temos que colocar as coisas no piloto automático. Então esse é um problema, essa é uma condição que tem que ser agravado. Por quê? Com a necessidade moderna de sermos produtivos, não é? Agora o homem só tem valor se ele é produtivo, né? Um absurdo, né? Uma inversão de valores sem tamanho. Né? O homem precisa provar o seu valor, como se ele não fosse imagem e semelhança de Deus, mas ele agora precisa ser hiperprodutivo. Não é só produtivo, não, hiperprodutivo. Vocês já ouviram falar nisso? Tem que dar conta de 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, das tarefas domésticas, da educação dos filhos, enfim, da indústria, do transporte, um monte de coisas para a gente cuidar, né? O homem e a mulher. Quanto mais pressão, mais produtividade, mais coisas que a gente tiver que fazer, mais a nossa cabeça vai pôr as coisas no automático. Tá bom? Então é um problema, já é um problema por si só que o homem desde sempre conviveu e que agora se agrava porque tudo vai para o automático. Mas tudo bem, Matheus, até aí tá tudo ótimo. O que é a parte ruim? A parte ruim é que você não consegue perceber, né? Não é natural nosso perceber quando a gente pôs no automático alguma coisa que não é boa, algum tipo de reação que não é adequado, ou que te drena a sua energia mental, que drena a sua emoção, né? Então, quando você põe no piloto automático um hábito ruim, você vai ficar angustiado, você vai ficar esgotado emocionalmente por conta desse modo automático que a sua cabeça entra. E também nas suas reações quando você é contrariado. Por exemplo, que eu estava dando exemplo no início, né? A pessoa, ao receber uma contrariedade, ela já entra no piloto automático que ela tem que dar as respostas ríspidas, agressivas, e que ela tem que descontar a porrada que ela levou, né? Então, se eu levei aqui uma pancada, eu vou descontar a pancada, porque é automático, certo? Então, nós precisamos nos conhecer quais são as situações em que nós nos colocamos no automático. E perceba que se você tiver consciência de como você funciona, com tudo isso que eu estou te dizendo agora, você já vai começar a perceber quando você está no automático e quando você não está no automático, né? E isso, pessoal, é uma coisa muito engraçada. Por quê? Porque a maioria das coisas que Jesus pede para a gente fazer, que eu disse para vocês lá no começo da live, quando a gente vai agir, a gente não pensa nessas coisas que Jesus disse. A gente age no nosso instinto humano, na nossa natureza decaída pelo pecado. Então, quando um irmão dá um tapa no rosto, você não quer dar outra face, você quer dar outro nele, né? Isso acontece muito na igreja, pessoal. Acontece muito na igreja. As pessoas vivem, né, dentro da igreja e fora vivem uma outra coisa, né? Eu costumo dizer que nem todo aquele que vai à igreja é de fato cristão, não é? Porque nós temos que ter coerência, né? Adianta ir sorrindo para a igreja, né? Aparentar algo exterior e dentro da sua casa ou dentro de você mesmo você está explodindo, né? Então nós temos que buscar essa coerência com o autoconhecimento. E do autoconhecimento vem a história do piloto automático, que é importante que vocês entendam que existe coisas que a gente põe no automático que são muito boas e tem coisas que a gente põe no automático que são muito ruins. Tá bom? Todo mundo entendeu isso? Quer falar alguma coisa, irmão? Eu queria acrescentar que
um bom tempo eu fiquei nesse piloto automático aí. E era quase o dia inteiro, era praticamente o dia inteiro no piloto automático. Eu acordava no piloto automático, dormia no piloto automático. E isso realmente chega uma hora que você não dá conta mais. Porque você acorda, aí já tem tudo que tem que fazer. Eu começar a preparar o café da manhã, tem que fazer isso, aí já tem que acordar as crianças, aí depois já tem que lavar a louça do café, aí já tem que preparar o almoço, aí tem que fazer isso, tem que preparar para isso. Vai indo, vai virando uma bola de neve que você vai vivendo totalmente no piloto automático. E eu cheguei numa fase que eu tava batendo a cabeça já. Chegava de noite, eu fazia e tinha a sensação que não tinha feito nada. Porque o piloto automático faz a gente também viver superficialmente, né? Você não vive profundamente o momento presente. A gente vive para as coisas e não para as pessoas. Até que, né, colocamos o pé no chão, o Matheus me ajudou bastante nessa fase. E a gente eu comecei a mudar o foco e tirar esses caminhos aí da minha cabeça e não viver no piloto automático. Então, comecei a dar prioridade mais para pessoas, né? No caso, esposa e filhos, do que para as coisas. Então, passava o dia, fazia o que dava para fazer. O que não dava, eu deixava para outro dia, eu deixava para depois que as crianças dormissem, né? E comecei a viver cada momento, né? Viver mesmo o momento presente. O que é curioso, pessoal? Quem vive no momento presente quem vive no piloto automático o tempo inteiro, não vê a vida passar. Não vê. Não tem a capacidade, a habilidade de parar em frente a uma árvore e contemplar, observar a maravilha que Deus fez, sabe? Se encher do amor de Deus, como se fosse uma esponja seca, sabe? Se inundar, né? Se encharcar do amor de Deus, presente nas pequenas coisas, porque está no automático. E com isso, tudo na nossa volta fica agitado também, fica fora de ordem, As crianças viviam agitadíssimas. As crianças são os reflexos dos pais. Agora, olha que interessante, curioso, pessoal. Olha o que eu vou falar para vocês. Quando a gente está no automático, nossa cabeça tem capacidade de pensar, certo? Porque você colocou algo no automático, então surgiu um espaço mental que você não precisa pensar para fazer aquilo, certo? Aí o que você faz? Você acha outra coisa para fazer. Aí você coloca no automático e acha o quê? Outra coisa para fazer. E aí você coloca 300 coisas na sua cabeça e faz 300 coisas ao mesmo tempo, né, que chama multitask, eu já falei sobre isso aqui na Tenda São José, sobre fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Fala para mim, quando você está cheio de coisas para fazer ao mesmo tempo, você se acha super produtivo, né? Beleza. Aí quando você para rezar, que é fazer uma coisa só, a sua mente está treinada a fazer muitas coisas. Então eu estou rezando, meu pensamento vai lá na conta que tem que pagar, vai lá no emprego, a resposta que eu tenho que dar amanhã, vai lá na atividade que eu tenho que fazer, vai lá no não sei que lá do filho que eu ainda não fiz. Vocês entenderam? Porque a sua mente está condicionada a fazer muitas tarefas ao mesmo tempo. Isso esgota emocionalmente. Aí chega o momento de fazer silêncio, de entregar a vida a Deus, de entrar em oração. Não flui, não adianta. O piloto automático, ele só vai criando uma bola de neve. E no automático isso vem um monte de coisa. Vem angústia, vem estresse, né? Foi o que você acabou de falar. Foi. Você fica... egoísmo, vem tudo junto. Aí não anda, a vida não anda. O que eu queria dizer pra gente já caminhando aqui pro final da live de hoje? Eu gostaria muito de dizer para vocês o seguinte: se você se viu nessa situação que eu descrevi aqui agora, que a Camila falou um pouco, tem uma boa notícia para te dar. Tem solução. Tem como sair disso. Tá bom? A gente precisa rezar, como eu falei, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. A gente precisa buscar esse autoconhecimento. E cuidado onde você vai buscar essa ajuda para não esfriar sua fé. Só essa é a dica que eu dou, tá? Mas
O piloto automático é o oposto, é o contrário de viver o momento presente. E nós já falamos muito sobre a importância de viver o momento presente, não é? Deus está no momento presente, né? Falando agora do lado espiritual. Se você está sintonizado no passado ou no futuro, você não vai aproveitar, degustar as maravilhas da presença de Deus no momento presente. Olha como nós começamos a novena. Senhor, sei que estás aqui comigo. Ajude-me a permanecer aqui, na sua presença. Vocês entendem? Então, o viver o momento presente como se fosse recebido das mãos de Deus é o segredo para uma vida cheia de paz interior. E quando a gente vive nesse piloto automático, né? A gente não tá focado, a gente deixa passar muitas graças que Deus tem pra gente, né? Sim. É justamente isso. Mesmo o Jussi disse ali assim, eu estou no passado, acho que é Jussi, né? Estou no passado, eu vivo no piloto. Gente, isso aí tudo tem solução. Conhece-te a ti mesmo, aceita-te e supera-te, não é? Só que nós criamos rótulos. Eu sou preguiçoso, eu sou mesmo eu não faço nada, eu não começo, não faço nada, eu procrastino tudo. Aí se você põe rótulo em você, você queima todas as suas possibilidades de avançar. Por quê? Porque afinal de contas você é assim mesmo, não é? É como se fosse uma autoindulgência. Eu não vou fazer isso porque eu sou mesmo preguiçoso. A lei de Gabriela, né? Você nasci assim, eu sou assim, você sempre assim. Então você já achou uma desculpa. Você fala, eu sou assim, pronto, então não vou mudar. Não, peraí, ninguém é assim. Você está assim, né? Você está nessa condição, mas você pode mudar plenamente. Vou dizer algumas coisas aqui pra gente já encerrando. Olha só. Na semana passada, nós falamos sobre um tema importante, da importância da palavra de Deus diariamente aqui da Tenda São José. Algumas pessoas estão fazendo o que eu propus, que não é difícil. 5 minutos por dia para ouvir a reflexão diária do Evangelho. De graça, está aqui disponível no seu Instagram. Você abre o Instagram para fazer um monte de coisa. 5 minutos para ouvir a palavra de Deus no início do dia ou na hora do almoço. Algumas pessoas, pode observar aí, durante essa última semana, algumas pessoas estão com um contador lá. 1/60, 2/60, 4/60, hoje teve 7/60. Aquelas pessoas que começaram semana passada. Coisa simples. Pessoal, presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Talvez essa coisa seja a coisa mais importante que eu vou dizer para vocês hoje. Nenhuma caminhada é feita de um passo só. Eu quero chegar no monte da cabeça fria e do coração quente, Mateus. Eu quero paz interior. Mas eu quero ir num passo só. Tem como, Mateus, você fazer um storyzinho só? Faz um storyzinho só para eu ver e já alcançar o monte. A nossa vida é uma caminhada, né? É passo a passo. Aí eu proponho aqui. Gente, eu sei esse caminho, eu conheço esse caminho. Eu já levei dezenas de alunos. Muita gente maravilhada com as coisas que viram aqui no Renova-me. Tá? Tenho aqui alunos do Renova-me que falam por mim. A gente conversa toda quinta-feira. Aliás, essa quinta-feira agora eu vou conversar com a Camila, aluna do Renova-me da última turma que completou, que alcançou o monte da cabeça fria do coração quente. Ela vai contar um pouco para vocês como foi a jornada dela. Assim como foi na semana passada a Josilene. Então eu estou dizendo para vocês assim, não quero me gabar porque isso foi uma graça que Deus nos deu, né? Uma missão de resgatar a esperança das pessoas, de resgatar a paz interior para um mundo tão turbulento, para te resgatar os valores cristãos. Então eu peço para vocês, dá um passinho, ouve a reflexão do Evangelho. É difícil fazer isso? Não, mas é que talvez não tenha importância um passinho. O que eu queria fazer era um passão. Não tem um stories aí, Mateus, que resolve tudo? Não tem, pessoal. Né? Então eu proponho passos pequenos para que você vá adiante, que você caminhe nesse caminho. E aí você dá se você quiser, irmão. Se você quiser, irmão. Sabe? É assim, a gente pode vir aqui
terça-feira, 9h30 da noite. Pusemos as crianças para dormir, a gente podia estar fazendo 1 milhão de outras coisas. Estamos aqui para dividir isso com vocês. Para ajudar vocês a fazerem a parte de vocês. Agora, eu não posso, Camila não pode dar o passo que você precisa dar. Caminhar com as suas pernas não é possível a nós. Nós podemos te orientar, podemos te ajudar, podemos mostrar o que nós estamos vivendo, o que tem funcionado para nós, as maravilhas que nós estamos vivendo, as coisas que nós aprendemos, os cursos que nós fizemos, os livros que nós lemos. Isso aqui tudo tem 1 ano já. Em maio agora fez 1 ano e agora já tem 1 ano e 1 mês que nós estamos com a Tenda São José aqui no Instagram. Tem 30 mil pessoas aqui que me escutam. Mas quantas delas querem caminhar? Quantas delas querem dar os pequenos passos para lá no final falar, nossa gente, que bonita a vista daqui de cima do monte da cabeça fria do coração quente. Que bonito, Mateus. Eu consegui alcançar a paz interior. Eu consegui superar a ansiedade. Né? Então, tem pessoas que dizem assim para mim, Mateus, eu leio a Bíblia e não entendo. Ouve as reflexões diárias do Evangelho aqui da Tenda São José. Tem sempre uma explicação, uma reflexão e uma oração em 5 minutos, pessoal, do Evangelho do dia. Todo dia, já tem mais de 1 ano que a gente faz isso. Né? E eu peço para vocês fazerem. Agora, quem vai fazer são vocês. Então, eu não vou falar hoje, nós não vamos conversar hoje sobre viver o momento presente. Isso nós vamos falar na semana que vem. Na semana que vem eu vou falar sobre atenção plena. Eu vou falar sobre como o método de atenção plena pode te ajudar a viver no momento presente, ajudar na sua caminhada de autoconhecimento como ser humano, tá? Atenção plena pode e ajuda de fato as pessoas. É uma técnica comprovada pela ciência. E não é só para você ter mais foco, né? Não é para você só ter mais atenção. Porque às vezes a pessoa escuta o nome, atenção plena, então eu quero ter mais atenção, mas pô, de onde que vem a paz interior? Isso tudo eu vou explicar para vocês semana que vem. Tá bom? Atenção plena tira a gente do piloto automático. Atenção plena tira a gente das armadilhas da nossa mente. Vocês que assistiram a jornada sabem do que eu estou falando. Então nós vamos falar um pouco sobre atenção plena, vou dar exercício, vou dar o que fazer. Agora, precisa vocês quererem, tá bom? Então hoje eu vou passar para vocês 2 exercícios. Muito simples. Mas é simples de rachar a cara de simples. Ou você não faz porque não quer, ou não tem outra escolha. Porque tempo não é o problema. Porque o que eu vou falar para você fazer não tem problema de tempo. Tá bom? Não custa nada. Você não vai ter que investir nada. Então, Matheus, estou meio apertado agora, né? Estou com dificuldade financeira, não sei como captar nova fonte de renda. Não, calma aí. Desses 2 exercícios que você vai fazer agora, você não vai gastar nada. Lá vai. Presta atenção. Esses 2 exercícios. O exercício de ouvir o Evangelho foi da semana passada, amiga. Se você quiser, resgata lá o vídeo da semana passada, escuta, entende o que nós falamos e começa a assistir as reflexões diárias do Evangelho. Tá bom? A de hoje são 2 exercícios muito simples. Se você fizer esses exercícios na semana que vem, na live da semana que vem, terça-feira, você vai entrar mais aquecido, você vai conseguir entender melhor o que nós vamos falar. Tá bom? Os 2 exercícios são o seguinte. Primeiro, observe uma atividade que você faz no piloto automático. Tente prestar atenção em uma tarefa. Pode fazer já logo hoje, na hora de escovar o dente, ou se você for tomar banho antes de dormir, ou amanhã de manhã, quando você for lavar a louça, ou quando você for cozinhar. Preste atenção e veja quanta coisa está presente naquele momento que normalmente você não percebe. Só isso o exercício. Esse primeiro. Tá difícil, não? Então, quando eu for escovar o dente, eu vou ver, prestar atenção em escovar todas as partes, o gosto da pasta, o tempo que eu demorei, né? O que está presente, qual a temperatura da água que está na minha boca quando eu enxago, né? Tudo que está presente envolvido em escovar o dente. Ou então você vai tomar banho, né? O cheiro do perfume, a temperatura da água, lavar todas as partes do corpo, prestando atenção na parte do corpo que você está lavando, né?
Às vezes a pessoa entra no banheiro, toma um banho, sai e fala, nossa, será que eu enxaguei meu cabelo? Será que eu enxaguei meu cabelo? Tem que entrar no banheiro de novo. Aí entra de novo. Acontece, né? Por falta de atenção. Então vocês, essa semana, né? Vocês façam isso. E experimentem sair do piloto automático para prestar atenção no que vocês estão vivendo naquele momento, tá bom? Esse é um. Vamos para o segundo? O segundo é mais simples do que o primeiro. Você vai fazer rápido um exame da sua consciência. Rápido. O que é as coisas que vêm na sua cabeça, assim, ó? Dessas coisas todas que eu falei que Jesus pede para que você faça, né? Quando você imagina o cristão que você deveria ser, né? Em termos de comportamento, qual é o comportamento que mais te incomoda? Ou que você sabe que você tem que mudar? Então, se você é egoísta, ou se você é explosivo, ou se você é impaciente, se você é intolerante, se você é agitado, se você é nervoso, se você é estressado, se você é medroso, se você é angustiado, se você é carente, o que quer que seja, que você fala, puxa vida, eu queria resolver só isso. Se eu ajustasse só isso, se Deus me desse a graça de superar só isso, já estava bom. Mas tem que falar do comportamento, tá bom? Aí o que você vai fazer? Escreve para mim no direct. Você vai chegar aqui na Tenda São José, ó, você vai mandar ali um direct, dizer, Mateus, eu gostaria de mudar isso. Só isso que você tem que fazer, tá bom? E aí a gente troca uma ideia, eu fico conhecendo melhor vocês, tá bom? Então é só isso que você precisa dizer. Ó, Mateus, eu gostaria de mudar meu comportamento explosivo. Mateus, eu gostaria de mudar meu mau humor. Mateus, eu gostaria de mudar minha... Enfim, vocês já entenderam o que tem que fazer. Pessoal, agora diz pra mim, é difícil fazer essas duas coisas? E tem um monte de gente que está com a gente até agora, tem 82 pessoas, tem um monte de gente que está ouvindo falar, já entendeu a importância. Vai falar, Mateus, eu quero um stories para ficar em paz. Eu vou produzir esses stories um dia. O stories para ficar em paz. Pessoal, que a paz do Senhor esteja sempre com vocês, que a alegria, a força dele sejam o norte, né, a rocha fundamental e o norte da vida de todos vocês, tá bom? Quero agradecer muito aqui a presença de todos, as contribuições da minha esposa linda, maravilhosa, fenomenal. Já acabou, nem falei nada. Quer falar, amor? Pode falar. Esse que eu tinha feito meu script aqui. Você tem script seu? Começar a preparar um pra mim agora. Quer dar tchau e dá tchau você. Não é só isso, pessoal. Também só mais uma dica minha aí. Todos os dias que a gente acordar, lembrar sempre da confiança em Deus, né? Que Ele tudo providencia pra gente. Então, quando a gente confia, as graças vêm, tudo flui melhor no dia a dia. Então, quando você entrega essa confiança, né? Você entrega seu dia para Deus, tudo flui melhor. A gente consegue sair muito do piloto automático, muitas coisas saem do piloto automático. Então, assim, é uma passagem que está sempre na minha mente, quando eu acordo, é que Deus, Mateus até citou hoje, né? Deus providencia tudo, né? Até para as andorinhas. Hoje eu estava estudando com a Lívia, a gente estava estudando sobre São Francisco de Assis. E ele fez uma pregação para as aves. Ele fez para os peixes. Os peixes todos saíram da água lá, ficaram com a cabecinha para fora, escutaram ele. E aí ele fez também para as aves, né? Ele chegou no bosque com um frei lá, com um irmão, e as aves todas paradinhas no chão, ele começou a falar e as aves prestando atenção. E ele falava para as aves serem gratas a Deus, né? Porque Deus deu tudo para elas não precisam de fazer nada, né? Deu os rios para beberem, tem o alimento tem na natureza, né? Tem as árvores para poder criar os ninhos. Então ele falava sempre para as aves terem gratidão a Deus, então para a gente ter também, e essa confiança. Então, se Deus faz, né, até
os animais, quem dirá para nós? Então, tudo que acontece na nossa vida, tudo de bom, tudo de ruim, não que seja da vontade de Deus, às vezes mas é pela permissão dele para que a gente possa crescer, para a gente chegar um dia no céu. Então, essa gratidão e essa confiança em Deus todos os dias de manhã, se você já acordar com esse pensamento, eu tenho certeza que muita coisa já vai encaminhar e vai fluir muito melhor no dia, no nosso dia. Essa é a minha dica de hoje. Maravilha, meu amor. Muito obrigado. A dona Carminha, amor. Boa noite, amor, vou te apresentar a dona Carminha. Ei, dona Carminha, boa noite, sua bênção. Boa noite, dona Carminha. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Até quinta-feira, no Força e Coragem, 6h17 da manhã. Vou entrevistar a Camila, aluna do Renova-me. Passou pelas 8 semanas de formação, de atenção plena, de toda a base de autoconhecimento, de autodomínio, de autocontrole e de intimidade e confiança com Deus. Vai contar para vocês na quinta-feira como foi para ela essa caminhada, tá bom? Se você não viu a live da semana passada, tá tudo aqui embaixo, gente, no feed aí. Não apago nada do feed não, a gente deixa tudo disponível aí, tá bom? Uma santa e abençoada noite para todos vocês. Boa noite para todo mundo, fiquem com Camila, Deus. Camila tá aí, ó. Oi, Camila, boa noite, vejo você quinta-feira. Boa noite, Xará. Estivemos e permaneceremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Tchau. Boa semana.